Olá, foi aprovado na Câmara por unanimidade a criação, foi aprovada a criação de um cargo na Secretaria Municipal de Educação de secretário-geral de escola. Qual o motivo? Existem nas escolas da rede 11 profissionais que trabalham nessa função, nessa importante função de secretário-geral de escola. Porém, o governo anterior, o governo Vinícius Clausen, só havia, quando fez a mudança na estrutura da Secretaria Municipal de Educação, só havia previsto um cargo, um profissional, um secretário-geral de escola, sendo que existem 11 unidades da rede que precisam dessa função. Ou seja, uma pessoa ficou com o cargo de secretário-geral de escola e outras 10, por cerca de um ano, trabalharam nessa importante função sem receber a devida gratificação. O projeto, que foi encaminhado à casa pelo governo municipal, foi aprovado na sessão ordinária, depois passou aí pelas comissões da casa e também aprovado por unanimidade na sessão extraordinária desta terça-feira. Esse é um tema que a gente tem muita urgência. Existem funcionários que já estão atuando na função de secretário-geral dessas escolas há mais de um ano e eles estão sem o recebimento das suas gratificações por causa, de fato, desse erro material. Foi muito perseguido por nós no passado, na antiga gestão, e que bom que a gente consegue hoje trazer para essa casa essa aprovação e peço, se possível, às comissões que façam com maior urgência a relatoria para que a gente possa aprovar isso o quanto antes. Que é mais uma falha lamentável do governo passado, que sempre mandava as coisas aqui, desrespeitava essa casa, desrespeitava todos nós, vereadores que continuamos e os que saíram também, tanto a base do governo como as que não eram da base do governo, ele respeitava todo mundo. E agora vem um projeto desse para cá, consertando um erro grave da gestão passada, que simplesmente, quando era da nossa casa, tudo era vício, era vício. O governo passado, aliás, terminou muito mal com os servidores municipais. Começou bem, lá no primeiro dos 6 anos de governo, e no último foi péssimo, Deixou aí, o Vinícius Clausen deixou o governo devendo salário de dezembro, salário de janeiro, e o 13º e o 14º dos servidores. Uma dívida enorme, e apenas R$200 mil no caixa. Falei, o salário de dezembro, o salário de janeiro, o 13º, o 14º e o 14º. E apenas R$200 mil no caixa para o prefeito seguinte, Leonardo Vasconcelos, cumprir essa folha aí absurda. E na educação era isso, Eram necessários 11 secretários e 10 trabalhavam numa função menor, com uma responsabilidade enorme, sem receber aí o devido salário. Após a aprovação, por unanimidade, a vereadora Amanda elogiou aí a celeridade dos colegas. Também foi aprovado na Câmara, por unanimidade, um requerimento à Tereprev, que é um Instituto de Previdência dos Servidores do município. Outro assunto que se arrasta aí há muito tempo e na gestão passada principalmente teve muita discussão. Os vereadores querem saber aí diversos itens da administração do Tereprev ao longo dos anos, visando justamente fazer essa reformulação na Previdência Municipal, cumprindo inclusive uma lei federal. A gente sabe a relação escusa que o governo passado tinha com o Tereprev. A gente ouviu isso em gravações, isso foi matéria de jornal, isso repercutiu no estado do Rio de Janeiro, até com mensagens via WhatsApp falando de maquiar relatórios, Dudu, de várias irregularidades que a gente viu ali. E a gente sabe que se discute previdência no Brasil inteiro, Se discutiu no governo federal, se discutiu nos estados, e tem que se discutir isso nos municípios, isso é fato. E é uma conta que, se a gente não se organizar, doutor Amorim, daqui a pouco não fecha mais. Então, isso daqui a pouco chega aqui nessa casa, e é uma preocupação que o vereador Paulo Nogueira, como servidor público, a professora Amanda, como servidora pública do município, e eu, como servidor público do Estado, o Maurício também passou por isso, a gente passou por essa reforma, e quando ela não é discutida, você não leva seguridade, você não leva justiça, você não leva tranquilidade para aqueles que prestaram a sua contribuição uma vida inteira para chegar lá no final e não saber o que vai acontecer com eles. Então, a gente precisa discutir isso. E a primeira maneira de discutir isso com seriedade, Vitinho, com transparência, é justamente a gente entender o que está sendo feito com a Tereprev, o que foi feito com a Tereprev. Então,
A gente busca isso, inclusive eu já tive essa conversa junto ao prefeito também, que a gente precisa entender, eles já estão entendendo isso lá, a gente precisa entender isso aqui, para que quando a gente discutir reforma previdenciária aqui no nosso município, a gente saiba o que é que a gente está discutindo. Né? A gente tem a noção do que a gente está discutindo. Então, a gente já está se antecipando a algo que vai ter que chegar aqui, que tem que chegar aqui, que é fato. Então, esse foi o motivo do pedido de informação, até porque, quando se perguntava de Tereprévio no governo passado, o que a gente mais tinha era enrolação, era embromação. Né? E agora, que a gente sabe que o governo está mexendo nisso, e vai ter que mexer nisso com seriedade, que não é mais tempo de brincadeira, né? E que não dá para omitir, a gente sabendo que vai ter aqui a informação correta, Dudu, a gente fez aqui o requerimento para que a gente possa justamente, quando discutir com tranquilidade e com justiça social aquilo que é obrigação nossa. A Polícia Civil prendeu em Barra Mansa um grupo acusado de praticar um golpe oferecendo serviços oftalmológicos aí abaixo do mercado, mas que na verdade era uma fraude. Mas por que a gente traz essa notícia para cá? Você olha aí a Barra Mansa, o que isso tem a ver com Teresópolis? Porque esse golpe ele foi aplicado em diversos outros municípios e era feito aquele anúncio na rede social, né? Informando que o único gasto que as pessoas teriam seria com as lentes, no valor de R$ 89,90, mas quando as pessoas chegavam ao evento organizado aí por esse bando, o preço era até 10 vezes maior do que era anunciado. Aliás, usaram até um hotel da cidade aí para fazer um evento desse tipo no ano passado. Foram 12 presos pela Polícia Civil, acusados de golpe, acusados de estelionato e de associação criminosa. Né? Tem um conhecido aqui do trabalho que diz o seguinte: não existe almoço grátis. Não existe almoço grátis. Então apareceu um anúncio aí muito fácil, desconfie. Em qualquer situação, aliás, mandou mensagem envolvendo dinheiro, ninguém dá nada para ninguém, ninguém facilita para ninguém. 2 ocorrências policiais de furto foram registradas na 110ª DP. Primeiro, em um galpão no bairro da Hermitage. O dono desse galpão, uma empresa que funciona em um galpão, disse que um funcionário furtou uma moto, uma Honda CG, capacete e documentos dele, do proprietário, e desapareceu. Uma moto avaliada em R$12 mil. O capacete foi encontrado em Além Paraíba, mas a moto e os documentos continuam em endereço desconhecido, assim como esse rapaz que trabalhava no galpão no bairro de Hermitage. Na fazendinha, um ladrão entrou pelo telhado de uma empresa que trabalha com a venda de pneus. Entrou pelo telhado, quebrou o telhado, acessou a cozinha, furtou aí ferramentas caríssimas e 20 pneus avaliados em aproximadamente R$10 mil, né? Pneus novos. Segundo o registro na delegacia, o proprietário percebeu que só foi gravada a parte inicial da ação criminosa. Depois o bandido foi lá e conseguiu desligar as câmeras, virar para o teto. Ou seja, uma pessoa que conhece muito bem o funcionamento da loja. Se aparecer alguém vendendo pneu zero aí, preço de banana, desconfie, porque é produto de furto e você comprar pode ser preso por receptação. Teve início nesta terça-feira a etapa da região central do município do projeto Limpa Rio do governo estadual. Começou nesta terça-feira, dia 20, a operação do Limpa Rio aqui no Paquequer, no centro da cidade. A ação conta com todo o maquinário do governo do estado e vai realizar a dragagem ou desassoreamento de todo o rio. Esta ação é conduzida pelo Instituto Estadual do Ambiente, o INEA, e está sendo realizada nesta época do ano de estiagem, antecipando o período chuvoso, para assim permitir mais fluidez do rio. É importante dizer que essa é mais uma etapa do projeto Teresópolis Sustentável, liderado pelo nosso prefeito Leonardo Vasconcelos, um grande projeto na área do meio ambiente e sustentabilidade na cidade. Hoje a gente iniciamos às 7 horas da manhã, a operação no centro da cidade. Nós estamos contando com 3 máquinas, 3 retros e mais 10 caminhões. Então iniciamos hoje e devemos ficar aproximadamente 2 meses. É uma área delicada, a gente tem estrutura de edifícios, apartamentos, então a gente tem a supervisão de um engenheiro, que é o Dr. Álvaro Pinho, que está aqui semanalmente fazendo a avaliação aqui das estruturas para que não haja nenhum tipo de dano. O que vai ocorrer aqui é o desassoreamento dessa extensão do Paquequer para minimizar os efeitos da chuva que ocorre geralmente no final do ano.
E qual que é a importância dessa articulação que tem sido feita pela Prefeitura desde o início do ano com o governo do estado e do município para que toda essa operação consiga acontecer? Essa articulação é fundamental. O secretário de Estado, Bernardo Rossi, tem dado todo o apoio à cidade, em especial Limpa Rio. Hoje contamos com 6 frentes do Limpa Rio, contando com o interior. Amanhã, quarta-feira, estamos iniciando uma nova frente ali em Vale Alpino, estarei lá pessoalmente. Então, assim, a cidade nunca recebeu um projeto tão robusto, tão grande no desassoreamento dos corpos hídricos. E quais serão os próximos passos dessa ação do Limpa Rio? Vamos continuar aqui, vamos continuar no interior, ainda não há data para finalizar. Nós temos que lembrar que há décadas de abandono dos nossos corpos hídricos, isso nunca foi feito na dimensão que está sendo feito agora, então vai continuar ao longo de todo o ano. Exatamente, né? Décadas de abandono. Falando no Paquequer, resgatamos aqui algumas imagens de um projeto realizado em 2008, 2009 e 2010, que tinha como objetivo justamente fazer o Teresopolitano olhar para dentro do nosso principal curso d'água. Foi o projeto SOS Paquequer. E aí, você lembra disso? Barcos de garrafa PET e de outros materiais aí reciclados, passando aí por vários trechos de Paquequer. Esse projeto foi realizado em várias etapas, começou lá na Ilha do Caxangá, depois seguiu até o Corte da Barra, aí no ano seguinte já foi um pouco mais além, não passou, óbvio, pela cascata do Imbuí, né? Nem no barco profissional dá, imagine num barco improvisado desse. Teve uns doidos aí que fizeram um barco de isopor. Esse aí não funcionou muito bem, não. Mas os de garrafa PET ficaram muito legais, de galão, então funcionou muito bem. E na ocasião, né, o Teresopolitano passou a tentar e a cobrar aí investimentos de limpeza, de manutenção, de tratamento de esgoto do Paquequer. Infelizmente, nosso município entrou numa crise política, foi ladeira abaixo, né? Tivemos a tragédia de 2011, depois aí prefeito, entra prefeito, sai prefeito, morre prefeito, caça prefeito, e Teresópolis entrou nessa crise. Volta aquela imagem ali, por favor, Gilberto, do extravasor. Se você não sabe o que é isso aí, pode estar se perguntando, que túnel doido é esse aí? Esse é o extravasor ali, é o corte da barra, né? Até a passagem do Paquequer, quase ninguém sabia como era lá dentro, né? Quem vai entrar no rio e passar dentro do extravasor. Então esse túnel, né, foi aberto aí na década de 80, para justamente quando o rio chovesse muito, né, o rio ficasse aí com volume alto, ele não passasse pelo bairro de Paineiras, caía no extravasor e não causava enchente em Paineiras. O rio foi ficando tão assoreado que hoje o rio está acima do extravasor e no lado de Paineiras virou um córrego aí o extravasor também por dentro, outro ângulo do extravasor, né? Então foi uma das curiosidades desse projeto do SOS Paquequer, que foi idealizado inicialmente pelos amigos do Daninho Barbosa, popularmente conhecido como Zico, aqui em Teresópolis, e Sucrilhos. Eles tinham lá atrás uma ideia de descer de boia, né, de caminhão no Paquequer e tal, e depois o Diário, FESO, várias instituições abraçaram a causa e realizaram uma coisa muito maior, né, um trabalho justamente com foco ambiental. Olha só a quantidade de gente que participou, a PAI participou, várias instituições ficaram na calçada da fama aí, na exposição, na mostra dos barcos, das fotos dos anos anteriores. A cidade engajou nessa causa. Isso que eu falei, infelizmente a crise política que a cidade mergulhou depois atrapalhou aí que houvesse um resultado melhor, né, alcançado. Se você quiser saber mais sobre a história desse projeto, nosso SOS Paquequer, entre em contato aí com Vanderlei Pérez, né, hoje secretário municipal de Cultura, porque ele transformou todas essas aventuras aí nesses 3 anos aí de SOS Paquequer em um bonito livro, né? Então procure lá o Vanderlei, está tudo registrado, muitas fotos e informações sobre esse projeto e também aí sobre o nosso principal curso d'água, que nasce lá no alto da Serra dos Órgãos e deságua em Providência, lá no Rio Preto, ao longo do caminho, sofrendo todo tipo de agressão. Falando agora de esporte, para a gente fechar o boletim informativo, o ultramaratonista Delino Tomé, esse mineiro de Varginha, Minas Gerais, mas que há quase 40 anos mora em Teresópolis, já é teresopolitano de coração, mora lá na Barra do Imbuí, ele vai correr. Se você acompanha o boletim informativo, você já viu aqui, mas a gente conversou hoje com o Delino, ele esteve na redação para falar da saída desse projeto. Ele vai correr de Teresópolis até João Pessoa. Quem gravou com ele foi a Maria Eduarda Maia. A previsão nossa é sair domingo. A previsão é provável da gente chegar, e eu quero chegar até antes, certo? Dos dias 30.
Chegar pelo menos no dia 29, para mim poder descansar, tomar um banho e poder estar lá no dia 1º para poder dar a largada da maratona. Se eu estiver bem descansado aí, poder participar ainda da maratona. Mas sendo que, se não der tempo de chegar nessa previsão, a gente ainda tem 5 dias além para poder chegar, porque é bastante chão. Vamos assim dizer, é uma distância a qual eu nunca realizei na vida, não sei como é que o corpo vai corresponder após os 15 dias, então por isso eu aumentei uns 5 dias para mim poder chegar com tranquilidade. Mas eu creio na minha capacidade, com a força de Deus, que eu vou conseguir chegar em 30 dias. Então, em 30 e 35 dias, como é que vai funcionar essa logística de você chegar até lá? A logística é igual, tipo, saiu aqui domingo, eu vou correr domingo durante o dia, eu vou correr o domingo à noite, vou correr parte da manhã, porque a previsão é correr daqui até a entrada de Santo Antônio do Pádua, que daria 120 quilômetros mais ou menos por baixo. Que aí eu pararia lá em Santo Antônio do Pádua, descansaria, certo? Então a minha previsão é 80 em 24 horas. Eu já teria uma margem de gordura de 40 quilômetros. Para mim poder, se eu quiser correr, vamos botar 40 só no outro dia, eu correr, eu posso descansar. Mas sendo que a minha previsão é durante os 15 dias, se eu puder nos 15 dias fazer 1.500 quilômetros, eu vou tentar fazer isso. Para mim poder, quando depois dos 15 dias para lá, eu poder correr com mais conforto, para poder não ter que ter pressão para estar correndo direto. E como é que vai funcionar nesse meio tempo? Você vai ter algum apoio com você? Não tem apoio, porque essa é uma logística que eu faço para mim sozinho, né? E a mochila comigo. Então o que acontece? Parou, fez o tempo determinado, então eu paro, eu tomo banho, eu alimento, descanso e se determinada hora eu saio para concluir a segunda etapa. São aproximadamente 2.400 quilômetros de Teresópolis até João Pessoa. E você que não conhece o Delino Tomé, ele tem 71 anos. 71 anos e, como ele disse ali, nos primeiros 15 dias ele quer correr uma média de 80 quilômetros por dia. Já vai cair em Santo Antônio de Pádua, vai dormir, sair daqui e correr até Santo Antônio de Pádua. Aí depois ele diminui, né? Só 40 por dia, segundo o cálculo do Delino. É uma pessoa extraordinária, né? Não é qualquer um que faz. De carro é um trajeto que cansa. Imagina você encarar 2.400 km de carro, parando, se alimentando. Imagina correr 2.400 km sendo aposentado, né? De 71 anos. Né? Ele não é aposentado. Detalhe, o Delino ainda trabalha na construção civil. Delino é pedreiro. Ele encara a vida dura diariamente de pedreiro na obra. À noite treino, às vezes treina de manhã e às vezes inventa essas aventuras aí que são situações que movem o Delino. Ele é ultramaratonista, ele é especialista em provas de longas distâncias. Você não vai ver o Delino ganhando uma prova de 10 km, de 5 km, às vezes ele nem corre. Ele corre 70, 80 km em um dia. Dentro de um ambiente controlado, ele já participou de uma prova que ele correu direto 200 km. Então ele tem resistência, não explosão. Ele trabalha resistência, não explosão. Desejamos boa sorte para o Delino, larga domingo aqui em frente à Prefeitura de Teresópolis e nós vamos tentar acompanhar essa saída. Esse foi mais um boletim informativo direto da redação do Diário TV. Qualquer novidade antes de um próximo, a gente vê rapidamente na barrinha de notícias da casa e nas redes sociais, Facebook e Instagram. Detalhadamente no site que é o netdiario.com.br. Quem está no YouTube, clique no sininho, se inscreva no canal e fique sempre bem informado. Até breve!